Juiz está repleto de homens que são uma evidência de fracasso e que Deus vai moldar para a função de juiz, mas que não são homens admiráveis. Quando Gideão faz lá o teste do novelo de lã, que a gente conhece a história, Deus já provou para ele, através de um sacrifício, que ele estava com Gideão. Fogo já tinha vindo do céu, Deus já tinha dado evidências de que ele acompanhava o seu servo. E ainda assim ele é temeroso. Então, o seu pedido de confirmação não é prova de fé, é prova de incredulidade. Sim. Então, olha que interessante. Olha como é que vira do avesso. Sim, as pessoas acham que é uma vida de fé. É o contrário. É uma vida de incredulidade. Você está tentando buscar confirmação para coisas que você não precisa de confirmação. Gente, o povo não está percebendo, mas está colocando Deus na parede. Né? Tá colocando Deus na parede o tempo todo. E querendo coisas que são mensuráveis. Eu quero que Deus confirme assim. Né? Eu falo que testes são uma maneira de você interpretar como você quiser. É uma ilustração que eu já usei muito em evento, assim, quando eu falava para adolescente, eu dizia assim, imagina um menino que quer chamar a menina para sair, que ele está interessado nela, tal, né? Achar a menina atraente e tal. Aí ele fala assim, quero ver se é de Deus. Aí ele vai ligar. Se ela atender, é de Deus. Mas como o cara é muito atirado, ele é muito assim, despachado, tal, ele não tem acanhamento nenhum, o telefone toca 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 vezes, ele tá esperando a vontade de Deus ali. Aí quem atende é a mãe, ele fala, pô, a mãe tem uma ligação de sangue com ela, então é de Deus. Então, o cara interpreta como ele quer. Aí vem o moleque que é acanhado. E diz, não, se ela atender é de Deus. Toca uma vez, ele desliga, não é de Deus, ela não atendeu. Porque ele tem receio. Percebe como é completamente subjetivo. A gente, inclusive, dita qual é a interpretação. Eu tenho uma história no livro que é verídica, e eu ouvi do cara que fez isso. Ele era crente novo convertido, ainda muito neófito, né? Então, muito cru na fé, e ele conheceu a moça que se tornou a esposa dele, e ele disse assim que ele queria saber de Deus se podia casar com ela. Então, ele pegou uma pedrinha, viu assim, ele morava numa região mais rural, e ele viu um pedaço de madeira saindo do rio, e ele falou assim, cara, eu vou atirar a pedra, se acertar é porque Deus quer que eu case com ela. Aí ele atirou a primeira pedra, ele errou. Aí ele pegou uma segunda pedra, verídica essa história. Ele atirou e ele errou. Aí ele falou assim, Senhor, se na terceira não der... Aí ele entrou dentro do rio, chegou bem pertinho, jogou e acertou. Casou com ela. Ele me contou essa história. Cara, você imagina um cara que quer confirmação desse jeito. Então você interpreta como você quiser. Que papelão. Então, Deus é bondoso que os manteve casados e firmes no caminho do Senhor. Mas isso só mostra como a gente está em busca do subjetivo, do misticismo, entendeu? Então isso é muito perigoso, a gente precisa realmente alertar contra isso. Sim, com certeza, pastor. Eu acho que outro termo, outro vocábulo muito utilizado, né, no meio evangélico, até mesmo nas músicas gospel, sobre esse assunto, é esse negócio de estar no centro da vontade de Deus. Nossa, essa aí é piedosa na veia. Essa aí, tipo assim, você pode estar fazendo a vontade de Deus, mas você ainda tá meio que na periferia da vontade, e você tem que ir caminhando até o centro e tudo mais. E aí, existe ou não existe centro da vontade de Deus, então, pastor? sua pergunta é ótima. Se a pessoa com isso quer dizer eu quero cumprir a palavra do Senhor, amém. É isso que você entende por estar no centro da vontade de Deus? Você quer obedecer a lei do Senhor, você quer honrar o Senhor em todos os seus, em sua obediência ao que Deus revelou na palavra, tudo bem. Se é isso que você entende por centro, tudo bem. Mas normalmente não é isso que as pessoas estão querendo dizer. Elas querem acertar em tudo, como se Deus estivesse acompanhando cada passo dela. No relacionamento, nos investimentos, né? Nas tentativas de ministério, nos projetos. Então, Senhor, eu quero estar no centro. Em outras palavras, eu quero êxito, eu quero sucesso espiritual. Então, isso revela uma fala que maqueia uma espiritualidade que não é genuína, não é verdadeira. A gente tem que ser rendido aos pés do Senhor. Deus já revelou a vontade dele. Você tem que conhecer e cumpri-la. Mas muitas vezes você não vai cumprir. Então, quem é que é o único que pode dizer que esteve no centro da vontade de Deus? O Cristo. Sim. E a gente precisa sempre voltar para ele e dizer, Senhor Jesus,
Eu queria muito ser parecido contigo, mas eu ainda tropeço e não sou um espelho que evidencia as belezas e as glórias do Senhor perfeitamente. Então, embora a gente anele estar no centro da vontade de Deus, nós ainda revelamos muitas imperfeições. Então, a gente precisa de quem é a expressão exata do ser de Deus na nossa vida. Então, sabe por que eu apontei para Cristo agora, Vinícius? É porque eu sinto que nesse tema as pessoas falam de espiritualidade sem mencionar a necessidade de Cristo. Sim. É o conhecimento místico para eu ser o cara do sucesso espiritual. Sim. Antes do que eu sou um cara fragilizado que carece de Cristo todos os dias da minha vida. Eu sou um cara... Inclusive, eu estava aconselhando uma pessoa recentemente e eu perguntei sobre vida cristã. Ela falou assim, pastor, eu sou uma crente meia boca. Mas a nossa conversa foi conduzida de tal forma em que ela foi percebendo a necessidade que ela tem de voltar para Cristo sempre. Cara, se ela entender isso, vou levantar as mãos para os céus e vou adorar o Senhor. Por quê? Porque ela não precisa ser uma crente top para então seguir a Cristo, que é o que muita gente legalisticamente acaba fazendo. Ela precisa entender que ela precisa de Cristo sempre. E é porque ela é meia boca que ela precisa de Cristo. Sim. Parece que eu vou estar fazendo a vontade de Deus se eu estiver, né, na crista da onda e acertando em tudo, aí eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Isso. Sucesso ministerial, sucesso na empresa, sucesso em casa. Olha, inclusive, vamos lá, o que as mídias sociais mostram? Quem é que está no centro da vontade de Deus é aquela pessoa que só tem foto bonita, só aparece coisas maravilhosas. Tem muito a ver com imagem. Isso é muito perigoso. Sim, esse negócio de ficar buscando a vontade de Deus na própria vida, pelo menos, assim, não quero ser demasiadamente duro, né, com as pessoas, porque o senhor mesmo mencionou no começo e também na introdução do livro, que muitas das vezes é sincero o desejo, né? Sim. Mas também eu acho que talvez na maioria das vezes é uma preocupação muito grande com a própria vida, né? Enquanto nós deveríamos, uma ansiedade, né, excessiva, e uma maneira até mesmo de espiritualizar a própria insatisfação e ansiedade e incredulidade dela, né? Vini, boa observação. Eu tenho que morrer para que Cristo seja cada vez mais evidente em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo falou. Então, não importa se eu vou ter êxito aqui, aqui e acolá. Senhor, eu quero ser rendido aos teus pés. Eu quero ser cumpridor da tua palavra. Eu quero conhecê-la, amá-la e amar o Senhor. Então, assim, eu não preciso saber se vai dar certo. Eu não preciso saber se esse é o caminho. Se não der, eu começo de novo, Senhor. Contanto que eu esteja fazendo a vontade revelada, a santificação. Né? Eu acho que isso é muito mais piedoso do que, de fato, ser pessoa que supostamente tem algum conhecimento secreto que vai me levar a ter uma vida de sucesso espiritual. Sim, sim. E, pastor, para fazer uma pergunta um pouco mais pessoal agora, Sim. sobre as suas decisões, né? Sim. Da sua vida, né? Nem sempre o senhor teve essa ideia, né? Como o senhor crê agora, ou já é uma coisa já cultivada no seu coração desde pequeno? Olha, legal você tenha perguntado isso. Eu vou contar brevemente a história por trás do livro. Eu tive o privilégio de aprender algumas distinções teológicas bem cedo. Eu fiz o seminário relativamente jovem, e mesmo antes de estar no seminário, eu tinha o privilégio de ter um pai que ensina teologia e ensinava sobre vontade decretiva, vontade preceptiva, vontade revelada, vontade secreta. Eu já conhecia essas coisas há muito tempo. Quando eu resolvi falar sobre esse assunto, uma das coisas que me despertou, eu estava morando nos Estados Unidos fazendo meu doutorado, e a igreja que eu frequentei foi ouvir uma série de palestras por um pastor mais ou menos conhecido, um tal de Kevin DeYoung. E o Kevin DeYoung, na época, estava escrevendo o livro dele sobre vontade de Deus, e ele falou sobre esse assunto. E eu tinha um convite para falar num acampamento, numa igreja lá de Belo Horizonte. Eu falei, tá aí um assunto legal, esse é um assunto que é familiar para mim, que eu já aprendi com o meu pai antes. Eu não estava aprendendo coisas novas, mas eu achei que era prático, então eu falei, vou desenvolver alguma coisa sobre isso. Sabe o que foi a minha surpresa? Não só da primeira vez que eu falei, mas na segunda, na terceira, na quarta, toda vez que eu falava era assim... Como se fosse uma tremenda novidade. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Uma das coisas que mais me surpreendeu é quando eu conversava com pastores e eles mostravam o mesmo tipo de confusão. Um exemplo de confusão que o pastor faz é assim, então...
Então eu tô pensando aqui se eu tenho que ficar no campo ou não. Eu quero saber a vontade de Deus. Né? Na verdade, assim, ó, eu tô sentindo que é vontade de Deus eu sair. Eu queria até ficar, sabe? Mas é vontade de Deus que eu saia. Aí eu falo assim, cara, que jeito irresponsável de você jogar a bomba nas costas de Deus. Chega na frente da igreja e fala assim, irmãos, eu até queria ficar, eu amo vocês, mas Deus tá querendo que eu vá pro campo. Né? Meu coração tá sofrendo aqui. Isso, quer dizer, coitado de Deus, vai apanhado. O povo diz, Deus, poxa vida. Porque o pastor mesmo não assumiu nenhuma responsa. Que coisa irresponsável. Porque quando a gente decide, eu vou sair desse campo, vou para aquele campo, é porque a gente entende que deve ter uma razão justa que me leve para lá. Não culpe Deus, né? Mas eu ouvia isso de pastores, que muitas vezes usavam esse sentido de vontade de Deus de forma não discernidora, sem boa teologia. Aí eu falei, cara, que coisa impressionante. Então, assim, foi o fato de eu ter recebido uma base que eu devo ao bom Deus ter usado meu pai na minha vida bem cedo, e essas coisas para mim parecerem muito naturais, e eu só fui levado a publicar o livro, Vinícius, quando eu percebi repetidas vezes que era como se fosse uma grande descoberta. E aí eu falei, então, talvez eu esteja errado, talvez eu deva publicar isso. Talvez né? a vontade de Deus é que eu publique o livro. E olha que legal. Então, aplicando vontade de Deus, como é que eu devo entender o direcionamento de Deus? É assim, serve o teu povo? É útil? Glorifica o teu nome? Ajuda a expandir o bom ensino? Então é agradável a ti, Senhor.